Fala, torcedor do São Paulo, bom dia. Bora começar amanhã aqui o Sabadão acompanhando as informações, notícias do Tricolor para esse jogo de amanhã contra o Corinthians clássico. São Paulo chega pressionado após uma eliminação da Libertadores. O Corinthians também muito pressionado, está no Z4. Vamos acompanhar aqui a mídia, né, projetando essa partida de amanhã. Créditos dos canais oficiais aqui na descrição. Deixa o like para estar fortalecendo, mas agora bora pro vídeo, galera. Pitts, é isso, Michelete? Vamos lá, porque agora nós vamos acelerar muito com o programa, agradecendo a todo mundo que está assistindo. E se você não deu um like ainda, uma curtida no programa, faça-o, tá bom? Curtida é muito importante sempre. Pode colocar o que você quiser na tela agora, Michelete, que eu vou ao seu comando. Palpite para São Paulo e Corinthians neste final de semana. O jogo acontece em Brasília, porque tem show do Bruno Mars. Eu não sei se vai ser torcida única. Torcida única. Tem certeza disso? Sim. Torcida única. O São Paulo não aceita. Agora, é claro que vai ter um monte, porque lá o controle... Sim, zero. Vai ter corintiano pra cacete no estádio, gente. Vai. Tem alguma dúvida? Nenhuma. Os corintianos que moram em Brasília vão se recolher ao lar e vão ficar Mas não pode entrar com a camisa do Corinthians. Não pode entrar com a camisa parece que vai ter um aumento, vai estar um calor de 70 graus, mas eles vão entrar com a jaqueta do São Paulo. Quando começa o jogo, tira a jaqueta do São Paulo. Os caras fazem isso. Vamos lá, nossos palpites aqui, palpites do Brasileirão Betano 2024, São Paulo e Corinthians, clássico desse final de semana em Brasília. Vitória do São Paulo tá pagando 2,40, empate 3,05, vitória do Corinthians 3,25, são as odds. Começa com você, Facicani. Carinha, só carinha e é só quem não é placar. Eu acho que abriram a jaula do monstro, hein? Corinthians. Abriu a jaula do monstro. É um amigo, uma boa frase. Um amigo meu corintiano que fala soltar o King Kong. Sormani, pra você. Ele sai lá. O Corinthians. Ali é o Caleri e aqui nós temos quem é aqui? Romero, fazendo caneta. Não. Cristiano Romero. Calma aí. Cristiano Romero. Sormani, o seu palpite. Corinthians. E o Michelete chama atenção aqui. A gente tava falando de treinadores, mas na nossa arte ali tem um paraguaio E um argentino. Ou seja, no Brasil não faz mais nada de futebol. Mentira. Mentira. O Sormani, então, votou no Corinthians. É isso, Sormani? O Corinthians. palpite do Sormani é Corinthians, a exemplo do Facincani. Você, Leandro Quesada. O momento todo é do Corinthians. O Corinthians está jogando melhor que o São Paulo. O Romero, ele é muito mais decisivo que o Caleri. Né? Dito isto, mas o King Kong está solto. Abriram a jaula do monstro. Vai atrás né? Pode colocar no Corinthians também o Quesada. Corinthians aí, né? Que não é o favorito pelas odds aí, hein? Não, ele é o favorito, sim. Não, tá pagando menos. O favorito é o... Tá pagando menos o São Paulo. Aí o meu coração fica totalmente dividido. Por quê? Você vai jogar no estádio? Explica direito. Porra, Vamos lá. eu nasci na Zona Leste. Sim, porém, a minha família é uma família muito rica. muito tradicional. Tradicional e tal. São Portugueses paulinos, tradicionais, né? é Isso, exatamente. E o nome do... Aí, nesse Quem caso... que é o patriarca dessa família? Não vai dar tempo de contar toda essa história hoje, Facicani, mas nesse caso aqui, o meu palpite pra esse fim de semana... O São Paulo tá numa depressão desgraçada, caiu até o Zeppelin, bicho. Mas esse vídeo foi o chute, né? Eu mandei o vídeo. Foi, o cara chutou, mas foi o chute Pode mostrar esse vídeo? Bota o esse chute vídeo depois. quem Mostra, foi? tá aí. O pênalti do... Não pode, Tem a cena da Libertadores na hora que ele bate. imagem de Libertadores. Não pode. O meu palpite é Corinthians, cara. É muito... todo mundo aí vai dar Rapaz, Corinthians. hein? Caraca, Corinthians. Bom, se errar foi um erro coletivo. Como é que fica o Zubeldia se acontece exatamente isso? O Zubeldia precisa se coçar, Qual que precisa se vai ser concentrar mais no a trabalho segunda-feira dele. do Zubeldia seria Ele é como? bom técnico, ele quis criar um personagem, se deu mal. Também muito achei. personagem. Tem que ser maior do que o futebol brasileiro. Pô, aquela roupinha, por falar nisso, aquela roupinha Laene aqui, pergunta aquele por que negócio. ele usa calça leg. Vocês Vocês que são da moda, conhecem. Você tá com uma? Você tá com uma também. Você uma, tem que você usa fitinha no tornozelo também, olha lá. Não é leg. Essa fitinha aí também, Flavinho. Pirote leg, isso aí é pula brejo. fita Exato, é pula brejo. Abre aí, ô, produção. Não, mostra abre aí, a fitinha, mostra, mostra a fitinha. Olha lá a fitinha Levanta dele. a fitinha aí, ó. Olha a fitinha. Tira a tarja, tira a tarja. E a carinha? Olha lá, bota perto. Bota a mão lá, bota a mão lá, bota a mão lá, olha lá. Tem um elástico. Não, a fitinha. Bota a fitinha. Eu posso trazer aqui tranquilamente para vocês. Não há intenção do São Paulo de fazer uma mudança. E eu até perguntei ontem, será que um 5-0, uma goleada, vai fazer mudança de planos? Me disseram que não, que obviamente ligaria um alerta muito grande, perder o clássico para o Corinthians, em Brasília, onde só vai ter torcedor do São Paulo.
Tudo bem. Aí pro Corinthians acaba virando um campo mais neutro, né, do que diferente do Morumbis. Mas o São Paulo vai trabalhar com o Zubeldia com a meta de classificação direta para Libertadores. E ao final da temporada se faz uma análise, né, do trabalho durante a temporada. Né, eu falo para vocês, trouxe aqui ontem, assim, os elementos que a direção entende do trabalho do Zubeldia é que tem pontos positivos, mas também tem pontos negativos, tem alguns problemas, né? Problemas do tipo, demorou para entender o brasileiro naquele jogo contra o Vasco, e aí deu uma ajeitada, deu uma realinhada na rota, teve até uma conversa com a diretoria na época e a comissão técnica para ter o entendimento da importância de você jogar o brasileiro numa data FIFA, como era com a Copa América municipal, para você pontuar, e depois viriam as Copas. Tudo bem que as saídas, por exemplo, como foi da Libertadores, o torcedor aplaudiu, né? Não dá para colocar na conta do treinador. Os principais jogadores falharam dentro de campo, né? No Atlético Mineiro, teve aquele probleminha da escalação no primeiro jogo, tomou o gol no último minuto. Então, tudo isso vai ser avaliado no final da temporada. Mas a ideia do São Paulo não é trocar de técnico, não é demitir o Zubeldia. Cai naquela situação de vai colocar quem, vai contratar quem, vai deixar o Milton Cruz, que é o auxiliar fixo ali até o final do ano. Não é uma ideia do presidente Júlio Casares, mas sim fazer uma avaliação do trabalho no final da temporada. Então esse jogo, o São Paulo vai pressionado muito, sim, é verdade, dá para dizer isso, porque foi eliminado das Copas, só tem o brasileiro, que é a fase de grupos, e o clássico contra um time que está brigando lá embaixo na tabela, mas ainda está nas Copas que está disputando. Semifinalista da Sula e semifinalista da Copa do Brasil. Então tá inverso ali o negócio agora. O André, meu xará, também está aqui no chat falando o seguinte: o Zubeldia é o melhor técnico pós Hernan Crespo. Eu acho polêmica essa afirmação, mas perguntaram para você, PVC. Eu acho que o melhor técnico do São Paulo depois do Hernan Crespo foi o Dorival Júnior, que foi campeão. Pois é, e até o Rogério, para mim, é melhor que o Zubeldia. Para dar um pitaco aqui, eu acho o Rogério infinitamente melhor do que o Zubeldia. Eu acho o Rogério o melhor técnico do que o Zubeldia. Acho que o Rogério tem coisas para evoluir e está evoluindo. Em questão de liderança, de chefia, enfim. Mas ele tem... O Rogério tem um potencial gigantesco para ser um dos maiores técnicos do continente. Eu acho o Dorival Júnior o melhor técnico depois do Crespo. O Zubeldia, a avaliação que tem no Zubeldia hoje é que ele é um bom técnico. É um bom técnico e que tem ajustes para fazer. Uma das coisas que eu tenho ouvido, a grande pergunta que tem havido é a seguinte: por que o Zubeldia, que pediu reforços, disse num dado momento que precisava de jogadores novos para o elenco, não usa os jogadores que chegaram? Jogo decisivo contra o Botafogo. O Marcos Antônio não jogou. O Longo não entrou. O Luiz Gustavo fez um bom segundo tempo. Quando ele tira o Wellington, ele coloca o Michel Araújo e não põe o Jamal. Mas o Jamal já foi testado o suficiente? Verdade que não. Mas os reforços... parece que ele está sempre dizendo que os reforços que chegaram não são os reforços que ele queria. O Tite fez isso também nos últimos jogos, né? O Alcaraz ontem. Como foi? Com o Alcaraz, E o não entrou. Ficaram na bronca. E tem um detalhe que é importante nessa questão dos reforços do São Paulo. Existe assim, por exemplo, tem clube que chega, fala pro treinador: quais nomes você quer? Esse. E aí a diretoria vai atrás. No caso da diretoria do São Paulo, Belmonte, Rui Costa, presidente Casares, eles trazem do departamento de análise de mercado os nomes, e esses nomes são colocados na mesa do treinador. E o treinador fala: esse aqui me parece ser bom. Então não é uma palavra final do treinador no São Paulo para as contratações. É um conjunto. Muricy Ramalho participa ativamente das contratações. Então, por exemplo, o Zubeldia queria muito o Paul Fernandes. Ele queria o Matheus Henrique, que hoje está no Cruzeiro. Então foram dois nomes que ele pediu.
Ele e Zubeldia. O Paul Fernandes não teve jeito, porque a negociação se arrastou com o Boca, e até hoje ele não saiu do Boca, ele tá lá, não vai ficar pro ano que vem. Tem a informação lá na Argentina que ele assinou um pré-contrato com Fortaleza. Mas é da Argentina que vem essa informação. Mas assim, o Boca fez jogo duro. O Matheus Henrique custou 8 milhões de euros. Quem tem dinheiro e vai lá e busca o cara é o Alexandre Matos. Por causa da SAF Cruzeiro. Foi lá e contratou. São Paulo não tem 8 milhões de euros para pagar o Sassuolo e trazer o cara. Era um contrato de empréstimo, como fez com o Juan Zagueiro, que veio do Sassuolo. Então, assim, foram os nomes que o Zubeldia, o São Paulo trouxe os nomes, e houve um consenso entre diretoria e comissão técnica que esses nomes seriam bons. Mas o treinador, nesse momento, está optando por não escalar os reforços. Aí é uma questão do técnico, que tem a liberdade de escalar quem ele quer. Agora, a gente falar um pouquinho do clássico antes de passar para os próximos assuntos, Corinthians e São Paulo. Pela fase que a gente tem falado, né, de como mudou a chave do Corinthians, de ânimo da torcida, dos jogadores, da comissão técnica, quem chega favorito para o clássico, comparando com o São Paulo, que acabou de ser eliminado? O empate chega favorito. Eu acho que tem um pouquinho mais para o Corinthians. Se eu tiver um duplo, eu coloco o Corinthians em empate, correndo o risco de errar, evidentemente, né? Mas eu acho que o Corinthians em empate. Está acontecendo um fenômeno em Brasília agora, né? Diferente da fumaça da semana passada, que a gente ouviu o Marcos Paulo Lima, jornalista do Correio Brasiliense. O fenômeno hoje é que a torcida do Corinthians está comprando ingressos. E uma parte da torcida do Corinthians está comprando ingressos em Brasília. E a organização vai precisar conseguir resolver essa situação, porque o cara tem o direito de comprar ingresso. Vende na bilheteria, vai na bilheteria e compra o ingresso. Mas ali vai ter uma mistura que vai exigir cuidado de separar ou de não separar, ou de orientar corintianos e são paulinos juntos, porque é um jogo de uma torcida só. PVC, será que é possível, né? Torcidas unidas, para parar essa palhaçada em São Paulo de torcida única. Não, a torcida única eu acho que tem que acabar. Eu acho que na configuração dos estádios de São Paulo, não dá mais para fazer 50-50, como você faz no Maracanã. E como dá para fazer em Brasília. Não tem como você fazer em Itaquera, fazer no Allianz Parque e fazer 50-50. E não dá para fazer porque... Como é que começou os jogos de torcida 10%? Quando o São Paulo decidiu que 90% da arquibancada é dele, porque ele comercializa com sócio-torcedor, com eventuais patrocinadores. Na época, 2009, era sócio-torcedor, espaço Visa e um espaço atrás do gol para São Paulinos, ficava só 20% para a torcida visitante, na arquibancada. Foi assim que acabou o jogo de torcida dividida 50-50 no Morumbi. Mas ter duas torcidas, sim, não tem dúvida que tem que ter duas torcidas. Quando tem Palmeiras e Flamengo, São Paulo e Flamengo, tem. O jogo foi para Brasília porque o São Paulo vendeu o jogo para arrecadar mais. Perfeito? Perfeito. E em Brasília não tem divisão de público. Mas o Ministério Público de Brasília disse que vale o que determina a lei de São Paulo. Não tem torcida visitante, só tem uma torcida. A torcida do Corinthians está comprando ingressos em todos os setores do estádio, porque esses ingressos estão sendo vendidos pela internet. Eu não sei como é que vai ser feito isso. Isso para mim, cheira problema. Cheira confusão. Até porque essa informação não foi muito divulgada, né, Pascoal? De que... o que eu quero dizer, assim, a torcida está comprando porque, cara, o jogo é em Brasília, São Paulo e Corinthians. Mas não pede identificação. O torcedor compra ingresso, você não vai escrever, sou corintiano, sou São Paulino. Então, assim, não tem. O torcedor está comprando porque... Está comprando. Teoricamente, você imagina, cara, é um jogo para duas torcidas. Claro. Como foi, aliás... Vasco e Palmeiras. Mas Vasco e Palmeiras, Atlético Mineiro e Palmeiras pode fazer. Tem problema nenhum. Mas é um time do Rio, eu imagino que não valha essa lógica, que é uma lógica paulista, né? De uma torcida apenas. Não sei se todos os ingressos serão vendidos, porque o campo é muito grande. O estádio é muito grande. Sim. Mas mesmo assim, eu temo
por um confronto entre torcedores, entre problemas entre torcidas. Um alerta. É um temor. Eu fico com temor pela falta de habilidade. Esse jogo é uma falta de habilidade mesmo, né? Nesse sentido. Né? Mas se separar as organizadas... Não tem separação, Mauro. Se separar lá, chegar lá, vai ver. O cara viu que chegou lá, a torcida pesada. Aqui é Gaviões, a Gaviões não vai se espalhar. Ela vai se concentrar. Aqui é a Dragões, vai concentrar. Aí no meio ali, cara, talvez a gente tenha até uma coisa social e bonita. Torcedor junto do lado do outro. Que esperança tudo, que você me dá. Eu não tenho muito essa esperança, mas eu fico com. Usou uma palavrinha aqui. Tudo na vida tem um recomeço. E o recomeço da temporada de São Paulo é agora contra o Corinthians. Bora lá. Irmão, muda a tua postura. Zubeldia não tem culpa. Não. No Flamengo o Tite tem. No Flamengo é o Tite. É diferente. No Flamengo é o Tite. É uma parcela de culpa, mas é o menor dos culpados. Esse cara aqui tem que ser mantido no cargo. No final, eles vão me dar razão de ter ficado quieto aqui, ó. Ele tem que ser mantido no cargo. Fica olhando. Rafael vai ter pênalti pro Corinthians esse jogo, tá avisando. Vai fechar o gol, vai pegar um pênalti nesse jogo, Rafael. Faltou pegar pênalti, né? Ele arrumou o GPS. Eu iria aqui com o Igor Vinícius, tá? Titular. O Rafinha, pra mim, tem que ficar no banco. Né? Igor Vinícius. Apitar o jogo do banco, Arboleda. Né? Alan Franco, Porrete tá liberado pra ele, aliás. Alan Franco aqui. Igual o Ronaldo fala pro Fagner. Não deixa Depay e o Alberto deitar na nossa zaga embora. O Wellington aqui, é ele. Luiz Gustavo. Meu Deus do céu, hein? Luiz Gustavo aqui no meio, junto com o Padilha. Ele já quer inventar o Michel Araújo ali, ó. Cadê? Ele já quer inventar o Michel Araújo ali, ó. Cara, mas eu não acho impossível entrar com três zagueiros também. Já aí quer é melhor o inventar Michel. o cara ali. Aqui o cara do jogo, ó. Tô avisando pra vocês. Luciano vai fazer gol. Vai fazer gol no Corinthians pra variar, Eu achei que seria Bobadilla. Vai ter voadora na bandeirinha? Quê? Vai ter voadora na bandeirinha? Não vai ter dessa vez, mas o Ronaldo morre de medo. Quando você fala Luciano Ronaldo, ele fica apavorado, fica todo ali. Não, mas o manda de São Paulo. Fica apavorado. Caleri, gol também de cabeça. Vai fazer o segundo. Nossa, aqui é o terror do Ronaldo, hein? Nossa, se cortar pra esquerda, rato do céu. O Marinho se falou cortar a pra mesma esquerda. coisa. Tomou três na nuca. Se o rato cortar pra esquerda, que sabe o que acontece contra o Corinthians. O Marinho tava falando a mesma coisa, Mas você sabe que se o rato não sei se você tá lembrado. Ronaldo, não sei se você lembra a Copa do Quem Brasil. é mais jogador que esse Wellington Ratinho Mickey aí? Não, Copa do Brasil. Copa do Brasil. O rato bom é o Mickey. Agora, Sgarbi, será que alguém vai estar mais afim dessa partida do que o Caleri, que perdeu um gol, fez outro que deu esperança e nas penalidades, ele que tem bom aproveitamento, acabou desperdiçando Só no perde o jogo. também contra o Corinthians, né? Presta atenção. O Caleri gosta disso. O HG vai te ajudar. Por favor. Esse jogo é do Lucas. Vai deitar Lucas. Posso falar? Mas o Lucas é o Lucas, cara. Quem vai deitar nesse jogo é aqui, ó. O Lucas não é o Caleri. O Lucas é o Lucas. Quem vai deitar? O jogo é dele. É o jogo, Rê. Bem rapidinho. O Corinthians, claro que tá no momento embalado. Lógico que tá. Mas é um Corinthians que tá a fralda cheia. A fralda cheia. Eu vou falar a Sul-Americana no nível abaixo. E na Copa do Brasil, pegou um confronto mais simples também. Confronto contra o Juventude, que querendo ou não é mais simples. O São Paulo agora é a volta pro final da temporada. O que você vai falar agora? O setor mais forte do Corinthians é onde? Todo. Meio de campo. Isso. Tira o Lucas do meio de São Paulo. Joga o Lucas pro lado do campo. E joga ele pro banco. Se ele jogar joga ele pro banco. Se ele jogar no meio, ele não vai tocar no caroço. Não, mas... Joga ele pros lados do campo. Vai, chega de conversa fiada, chega de fralda cheia. Vai, sai. Sai com essa fralda, menino, vai. Look de Maiás. Que delicadeza. Chama a tropa. Você agora chama a tropa aqui. Pelo amor de Deus, de Palilo. É assim que se faz na área. Hugo Gilmar dos Santos Neves. E aqui já sabe, tá liberado faz tempo e você tá jogando muita bola sem usar o porrete. Aqui é o menino da Fiel. Esse aqui é o mosqueteiro. Tá para os mosqueteiros. O que tá jogando aqui, bebê? Manda o Lucas vir. Vral. Vem, Lucas. Bidu, nunca falaram mal de você. Bidu, teteia. É com você, bebido. Aqui, ó. Tem um outro do outro lado. Que tem vira e mexe a corda com o lampejo de Yuri Alberto. Que perde gol o Caré, nem mamãe. Agora aqui, esse vídeo vai... E quando cansar, quem que vai estar no lugar aqui ou vai fazer... Igor Coronado. 10 pra você, bebida. Você é a bebida da internet. Foi bom. Acho que eu voto, peraí. Pelo amor de Deus. Eu tenho que votar e apresentar. Vral. Ladies and gentlemen, Memphis Depay. No segundo tempo. Esqueci de apresentá-lo.
É só isso aí. Assim que é bom. É só isso aí, pra cima de vocês, velho. Assim que é bom. Soberbão, hein? Agora, assim que é bom. Tivemos 2 apresentações completamente distintas aqui no programa. Chico Garcia, suas considerações para o majestoso. Então, o São Paulo precisa dar uma resposta. E num campeonato que foi o que restou, né? O Corinthians tem 3 competições, é verdade, mas precisa cuidar do brasileiro. Precisa cuidar do brasileiro e tem uma sequência muito boa de boas possibilidades, me entendam bem. Calma, Renata, não me olha assim, não me olha assim. Mas tem na sequência jogos em casa, como o Inter e o Atlético Paranaense, para fazer o resultado, né? Porque joga em casa e precisa, mais do que isso. Depois tem o Cuiabá fora, ou seja, 2 jogos em casa, o Cuiabá fora, que é inimigo direto, mas está realmente muito mal no campeonato. Esse jogo aí, se o Corinthians consegue uma vitória, cara, a sequência que vem é pro Corinthians definitivamente escapar do rebaixamento. E o São Paulo não jogou mal contra o Botafogo. Pelo contrário, no segundo tempo, luta não faltou, conseguiu um empate, poderia ter conseguido a virada, só que aí a minha preocupação é o abalo psicológico. É o abalo emocional. O time vai conseguir recuperar o Lucas, o Caleri, esses caras que foram muito cobrados, que decidiram, enfim, ou não decidiram contra o Botafogo. Vai depender muito de como esses caras vão se comportar no jogo, porque eles podem fazer a diferença, tanto o Lucas quanto o Caleri. E o Luciano também, que gosta de jogo decisivo. Everton, se pensar que, de repente, o São Paulo não vence a partida, empata ou até perde, ele pode reabilitar um rival que até 1 mês e meio estava nas cordas no Brasileiro e que voltou. E aí, mas respirando. E aí o que pega? Vai borrifar, irmão? Não, é que ela falou que tava nas cordas. E eu falei, respirando. Eu falei, voltou. Aqui, é o Rambo. Renata, uma derrota do São Paulo para o Corinthians não é uma simples derrota caso ela aconteça. E se acontecer, estava até falando com o Sgarbinha ali fora, pressão no Zubeldia vai ficar que nem a pressão no Tite, hein? Vai ficar. Então, isto posto, posso projetar? Posso projetar? São Paulo 2-1. Eita, já assim de cara? Eu acho legal porque ele não acerta uma. Não, só acertei as últimas 3. Só acerta pênalti lá. Inclusive até o placar de São Paulo, Botafogo. Pênalti você é bom de acertar. E até e um dos gols de São Paulo é sem pênalti, A sua projeção pro pênalti, ela é 100%. Um dos gols de São Paulo de pênalti, inclusive. 2-1 São Paulo. Quer dizer que vocês vão até que apelar pros pênaltis. Não é na Arena Vou ter que apelar pros pênaltis. Esse jogo não é na Arena Corinthians. Aí porque já teve um agora que nem foi, hein? O juiz achou contra o Botafogo. O juiz foi lá, achou. Foi lá. E quem pegou na mão do Lucas. Então, vamos ver isso aí. Tá aí, galera, informações do São Paulo para esse jogo de amanhã contra o Corinthians clássico no Morumbi. Essa polêmica aí dos ingressos, né? Pode ter torcedores do Corinthians infiltrado na torcida do São Paulo. Vamos aguardar esse jogo de amanhã. Aproveita e já deixa seu palpite aqui nos comentários. Se está confiante, acreditando numa boa vitória do São Paulo, o ideal seria a vitória, né? Para dar uma resposta para o torcedor. Vejo muita gente colocando o Corinthians como o grande favorito aí nessa partida. Mas o Corinthians chega muito pressionado. Em caso de uma derrota, o Corinthians vai continuar no Z4. Então o Corinthians chega muito mais pressionado do que o São Paulo. Claro que o São Paulo precisa do resultado para, quem sabe, né, até buscar ali uma vaga no G4. Agora só vai ter o brasileiro para buscar essa vaga para a Libertadores na próxima temporada. Mas o Corinthians chega muito pressionado também, né? A vida do Corinthians não está fácil no brasileiro. Então a mídia, né, colocando aí o Corinthians como o grande favorito, mas eu não vejo isso tudo. A questão é que o São Paulo foi eliminado na Libertadores. Na última rodada do Brasileiro perdeu também para o Internacional, mas aquele jogo o time jogando, o São Paulo jogando com um time reserva. Mas é aguardar, né? Vamos ver aí o que vai acontecer nessa partida de amanhã. Vamos a mais informações aqui do Tricolor, pessoal do GE. Vamos ver aqui o cenário do São Paulo no Brasileiro nas próximas rodadas, né? Eliminado da Libertadores, Tricolor agora só disputa o torneio nacional, restam 11 partidas, 11 rodadas e time busca lugar no G4. Eliminado da Conmebol Libertadores, aí na última quarta-feira, o São Paulo agora vai ter que buscar essa vaga no G4 para ter a classificação direta, né, para a Libertadores na próxima temporada. Fracasso das competições, mata-mata tornou quase impossível que o clube conquiste um título na temporada. Título é bem difícil, né? A Copa do Brasil eliminado, Libertadores e do Brasileiro. O São Paulo está bem distante do Botafogo. Precisaria de uma virada histórica e muito improvável para vencer no Brasileiro. A meta, portanto, é conquistar novamente uma vaga na Libertadores do ano que vem. Para isso,
precisa terminar o Brasileiro entre os 6 melhores, desconsiderando os times que se classificarem para a competição sul-americana por outros meios. São Paulo tem que ficar aí no G6 do Brasileiro para tentar, né, buscar essa vaga para a Libertadores de 2025. Desta vez o São Paulo está ali em quinto com 44 pontos, um ponto a menos do que o Flamengo, o quarto colocado, né? São Paulo vencendo nessa rodada, Flamengo tropeçando, São Paulo já entra no G4, Botafogo que lidera aí com 12 pontos a mais que o São Paulo. Título agora no momento, né, tá bem distante da realidade do São Paulo. Agora restam 11 partidas para o fim do Brasileirão e o São Paulo fará 5 dessas partidas como mandante, 6 como visitantes. A primeira é o clássico desse domingo contra o Corinthians, jogando no Mané Garrincha. O mando de campo é do São Paulo. Aqui a sequência de jogos do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Amanhã joga contra o Corinthians no Mané Garrincha. Dia 5/10 contra o Cuiabá na Arena Pantanal. Vai ter a pausa para a data FIFA. Recebe o Vasco no Morumbi, o Criciúma no Heriberto Rios, o Bahia na Fonte Nova, Atlético Paranaense no Morumbi, Bragantino no Nabi Abichedid, Atlético Mineiro no Morumbi. É um adversário que o São Paulo tem dificuldade, né, de vencer o Atlético. O Grêmio na Arena do Grêmio, Juventude no Morumbi e o Botafogo no Newton Santos. O São Paulo vai fechar aí o Brasileiro jogando contra o Botafogo, dependendo aí de como é que vai ser essas próximas rodadas. O Botafogo está na liderança, pode chegar lá já até campeão brasileiro, né? Vamos ver o que vai acontecer nessa sequência. Mas o São Paulo agora vai ter que correr atrás dessa vaga na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Restou apenas o Brasileirão, praticamente aí um jogo por semana, 11 rodadas que ainda falta para o São Paulo. Essa é a sequência: Corinthians, Cuiabá, Vasco, Criciúma, Bahia, Atlético Paranaense, Bragantino, Atlético Mineiro, Grêmio, Juventude e Botafogo. Tem aqui uns jogos difíceis, né? Botafogo, dependendo de como é que vai chegar lá, né, na última rodada, se já é campeão, pode ser que seja mais tranquilo. Juventude é um time que está na parte de baixo, o Grêmio também está brigando para sair, o Bragantino também é outro time que está ali embaixo, Atlético Paranaense, o Bahia está na parte de cima, Criciúma também está ali na parte de baixo, lutando para sair do rebaixamento. O Vasco já está na parte mais de cima da tabela e o Cuiabá também, que é outro desesperado aqui. É jogos difíceis, né, para o São Paulo. Esses times que estão na parte de baixo da tabela estão desesperados, né, em busca de pontos. Então essa é a sequência do São Paulo no Brasileirão. Vamos aguardar, né, primeiro essa partida contra o Corinthians, depois a sequência do Brasileirão. Deixa o seu palpite para esse jogo São Paulo e Corinthians. O like para estar fortalecendo. Valeu e até a próxima, galera.